E aí, aqui é o Nick, e hoje eu vou falar sobre Goblin Slayer, a Coroa do Goblin, o filme de Goblin Slayer. Bom, eu já fiz um vídeo aqui sobre a primeira temporada, e agora que eu assisti o filme, eu decidi fazer um vídeo sem spoilers. Eu acredito que mesmo se eu falasse desse filme com spoilers, não ia comprometer muito, pois é uma história bem simples. Não tô dizendo que ela é ruim, ela só é simples. E esse filme ele tem 1 hora e meia de duração, mas os primeiros 30 minutos dele são um repeteco da primeira temporada. Então, eu acho que isso aconteceu por duas razões. A primeira foi para preencher tempo do filme, e a segunda foi para mesmo quem não assistiu a primeira temporada poder estar familiarizado com tudo que acontece com os personagens pra ter o ponto de partida nessa história. Eu fico bem assim, me perguntando o que aconteceria com alguém se assistisse esse filme e depois fosse ver a primeira temporada, porque, como eu falei, os primeiros 30 minutos desse filme resumem a primeira temporada. Então a pessoa ia assistir a primeira temporada, ela ia ter um aprofundamento do que ela viu aqui nos primeiros 30 minutos, mas ao mesmo tempo ia ficar um repeteco. Então eu não sei se a pessoa ia ter tanto interesse assim em assistir a primeira temporada. De toda forma, é o que acontece no começo desse filme. Depois a gente tem 1 hora, que aí sim é a história do filme, que ela tem uma história ali, uma missão, que é como se fosse mais um episódio em que eles recebem uma missão, o grupo do Goblin Slayer, eles recebem a missão, a guilda dele, vão lá e fazem a missão, né? Então existe todo o planejamento, existe toda a estratégia de como eles vão fazer essa missão, de como é que são os goblins, de que tipo eles podem ser, como eles podem atacar. Toda essa parte é muito bem construída na primeira temporada nesse filme também é feito de uma forma interessante, em que você fica realmente querendo adivinhar quais vão ser os próximos passos dos Goblins e quais vão ser os próximos passos da guilda. Isso é bem legal, a dinâmica de poderes deles é interessante, como tem uma nova personagem nesse filme, é um atributo a mais que faz você se perguntar. Ela explica do que ela é capaz e você fica se perguntando quando ela vai utilizar os poderes dela e as habilidades dela. No começo ali dessa nova história, né, da Coroa do Goblin, tem uma questão de aprofundamento da relação dos personagens, já que na primeira eu senti que o foco era tanto na jornada do Goblin Slayer e no fato de como as missões eram realizadas, que a questão do aprofundamento dos personagens e da relação entre eles acontecia em segundo plano. Não que acontecesse de uma forma ruim, acontecia de uma forma boa. Mas claramente a forma como a missão era realizada era o foco principal da primeira temporada. Esse filme também tem esse foco, mas no comecinho da história eles dão ali um destaque para os personagens conversar, para eles interagirem com os outros, e isso é bem legal, dá uma questão de que eles estão mais unidos e estão mais alinhados um com os outros, né? O fato deles se importarem mais com os companheiros faz com que eles se dediquem mais na missão para com que nenhum deles se machuque. Tanto é que, se você pegar as missões que eles faziam na primeira temporada, quase todas elas, algum deles se machucava ou se machucava feio, sabe? E nessa daqui não, nessa daqui todos eles conseguem se ajudar e chegando no final, né, do filme, de novo, sem nenhum spoiler, mas eles estão bem, sabe? Você vê claramente que, por mais que tenha alguns perigos na missão, eles não passaram, assim, digamos assim, um grande sufoco, tá ligado? De novo, não é como se fosse ruim ou mal desenvolvido, é apenas porque eles já estão tão entrosados uns com os outros que eles conseguem realizar essa missão de forma bem competente. Isso foi algo bem legal, assim. As cenas de ação do filme são legais, tem uma trilha ali que acompanha também e, e te faz até dar uma empolgada em alguns momentos, embora, como eu disse, é algo bem, assim, é bem genérico, assim, né? Tipo, não é nada assim que seja, nossa, extraordinário, mas também não é ruim, fica ali no médio. A animação e os traços seguem o padrão do que foi visto na primeira temporada de qualidade, então isso tá dentro do que você esperava, né? Claro que podia ser melhor, mas ok, não acho que compromete, não acho que é ruim estar no mesmo nível, pelo contrário, eu acho até que é
desde que não tenha piorado, tá bom, né? Então, assim, então nesse quesito eu acho que eu posso dizer que tá ok. Nessa questão desse meio tempo entre a primeira e a segunda temporada, eu diria que ainda falta um tempinho, né, pra segunda temporada estrear. Eu só consegui ver esse filme legendado, eu não achei ele dublado. Então, se você assistiu a primeira temporada dublada e você tá pensando em ver esse filme, né, acabou caindo nesse vídeo aqui, cara, eu recomendo você esperar o filme sair dublado. Eu tenho certeza absoluta que se eu tivesse visto esse dublado, se eu tivesse visto o filme dublado, eu teria curtido ele muito mais do que eu curti. Porque eu gosto bastante da primeira temporada e uma das coisas que contribuiu pra me gostar tanto daquela primeira temporada foi justamente a dublagem. Eu adoro a dublagem desse anime. E aqui eu vi ele em japonês, né? Vi ele legendado, com legendas em português. Então, em alguns momentos eu ficava só me perguntando, porra, como é que deve ser na dublagem isso aqui, a forma como ele falou e tal. Até naquele repeteco sobre a primeira temporada tem algumas citações que são diferentes, não de forma que compromete ou muda muita coisa, mas que você vê assim algumas situações e você fala, é realmente na dublagem isso aqui ficou melhor explicado, sabe? Tipo, pelo menos eu senti isso, sabe? Talvez seja apenas nesse trecho aí dessa sequência inicial que talvez possa ter sido legendado de uma forma mais simples, eu não sei, pra ser um resumo mesmo. Mas de toda forma eu senti que se eu tivesse visto dublado eu teria gostado muito mais, sabe? No geral, essa história eu não acho que ela seja canônica do mangá. Eu não creio que a personagem que aparece nesse filme deva aparecer na segunda temporada ou posteriormente, mas eu não acharia ruim se ela aparecesse e nem que os eventos desse filme fossem citados em outro lugar. Mas eu não acho que é algo que vai ter uma consequência pro futuro. Eu acho que é realmente um lance de história fechada que fica ali e deixa alguns complementos, né? Sobre questões como eu falei, da relação entre os personagens e da forma mesmo como eles estão mais entrosados e conseguem realizar melhor as missões. Realmente, o fato da guilda estar evoluindo faz com que eu fique me perguntando e até torcendo para que na próxima temporada eles tenham missões cada vez maiores, né? Com ou desafios mais elaborados, em que eles consigam formar vários tipos de estratégias para passar cada um dos desafios. Ao mesmo tempo que eu tenho uma certa curiosidade de saber como o anime vai terminar, eu também quero aproveitar bastante essa jornada. Porque, como existe toda a questão ali do Goblin Slayer ter todo essa, esse histórico com Goblins, né? Ele você fica o tempo todo se imaginando como que vai terminar essa história, né? Você volta e meia quando ele fala das coisas da vida dele, você fica tipo, ok, como é que essa história vai terminar? Quem é que vai estar vivo no final? O que é que vai acontecer? Mas é o tipo de anime, cara, que eu acho que vale muito pela aventura, sabe? É justamente isso, é uma guilda indo lá e se aventurando, e eu acho isso bem legal. Eu acho que isso realmente faz o anime ter uma força assim que eu realmente gosto e que se diferencia até de alguns outros animes que são só propriamente ditos como aventura e tal. Na questão gráfica, eu diria que a primeira temporada é bem mais. Ela mostra muito mais do que os Goblins fazem com as minas quando eles pegam, tá ligado? Principalmente ali no começo, eu acho que é realmente pra te dar um ar assim de, olha, o que você tá vendo aqui é diferente e tal. Eu sinto que nesse filme não tem nada assim muito, nossa, pra ser chocante e tal. Eu não acho nem que esse era o intuito, nem do que foi mostrado na primeira temporada, e nem aqui. Eu acho que era algo mais pra contextualizar mesmo. Mas nesse filme aqui, parando pra pensar agora, realmente não teve nada assim que coloque os goblins no nível de ameaça e perigo que eles representam às mulheres, como aconteceu na primeira temporada, né? Isso eu acho que é algo que, pensando agora, realmente tem essa diferença entre a primeira temporada e o filme. Dito isso, eu gosto das cenas de ações, eu gosto da direção do filme, das animações, dos traços, e eu acho que pra matar esse tempo entre a primeira e a segunda temporada, né? Entre essa ansiedade pra gente assistir a segunda temporada, eu acho que foi um bom filme, sim, pra matar o tempo. Então eu recomendo ele, sim. De novo, se você puder esperar pra ver esse filme dublado, assista ele dublado, cara. Porque eu tenho certeza que a experiência vai ser melhor. Então, é isso. Eu gostei desse filme e eu recomendo ele. Quando sair aí a segunda temporada, se ela for boa, né? Aí eu faço o vídeo. Se ela for uma merda, aí eu largo mão. Mas se ela for se tiver coisas interessantes pra falar sobre ela, eu faço um vídeo sim, beleza?
Dicas de filmes, séries e animes, deixa aqui nos comentários pra mim. Se você puder curtir esse vídeo e compartilhar com um amigo, eu agradeceria muito. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Beleza? Então, falou!